vou fazer então o advogado do diabo. Em contrapartida, então, você deu um exemplo do Canecão, é coisa da nossa época. Lógico. Tudo. Video show anunciava. Em Show contrapartida, do Elimar Santos no Canecão. as redes sociais não vieram, então, pra facilitar um pouco, porque o cara pra postar é de graça, tá? Ele pode ir lá fazer um vídeo e ficar postando. Ele cantando, ele fazendo... A rede social, então, não seria um aliado pro cara tentar alguma coisa? É um aliado, mas também é uma loteria meio aleatória, né? Mas é muito mais barato do que alugar o Canecão. Muito mais, muito mais. Ela encurtou o espaço, né? Encurtou durante um período. Eu não sei se pra sempre vai ser assim. Não sei também, hoje em dia, por exemplo, você já nasce com um perfil com 1 milhão de seguidores. Tipo, as filhas da VTube já nasceram com 1 milhão de seguidores, com 2 milhões, entendeu? Já começou a ter uma nova geração que tá criando os Nepo Baby da internet também. Nepo Baby digital já existe. A questão que eu quero levantar é que se a própria mídia social não vende essa ideia de que graças a ela as coisas podem ser mais fáceis. Talvez tenha sido democrático um dia, mas não vai ser pra sempre também. Não. Porque você vai começar a criar feudo, vai começar a criar o grupo de interesse, né? De pessoas que você conhece, que você vai facilitar o caminho, que você vai abrir a porta da agência de publicidade. Tudo isso daí, quando as crianças tiverem capacidade de compreender, é preciso conversar também, Como é cara. que você explica pra eles, por exemplo... Porque hoje já é a terceira, quarta fase, geração já de influenciador, já é outra parada. Sim. É que eu fico pensando assim, como é que você explica pro seu filho, por exemplo, o Luva de Pedreiro? Então, é uma loteria aleatória, né? Isso, é exatamente. Aleatória. Exatamente, só que os nossos filhos não sabem o que é loteria nem aleatório. Não, ainda não. Né? A questão do pai é essa. Sim. Seu filho, você fala que é uma loteria aleatória, ele vai na casa lotérica jogar Mega Sena. Lógico. Entendeu? E tem um bordão, né? Receba, tal. Isso, eu peguei um exemplo do Luva, porque é um rapaz que veio do nada, fez seus vídeos, colocou lá e estourou. O Whindersson também. O Whindersson. Tem uma galera que você olha... o Whindersson ainda tem o talento, né? É humorista, diferente. A questão se o cara tem ou não talento. Sim. Mas a gente pegou 2 exemplos aqui. O talento do Luva de Pereira joga bola. Sim. E carisma, né? Mas, se não fossem as redes sociais... Teriam. Eles não existiriam, muito provavelmente eles não existiriam. Mas eu acho que a recomendação é a seguinte, velho. A recomendação que eu sempre acho que tem que dar, a mesma recomendação que os ricos dão pros filhos. Não que a gente seja, mas a gente tem que dar a mesma recomendação. Que tem gente já que tá entrando num papo de carteira de trabalho, que também é uma moda que vem da rede social. Carteira de trabalho, não quero saber porque eu quero ser influenciador, eu quero ser jogador de futebol, quero ser cantor. E o teu pai que tem carteira de trabalho? Virou piada, cara. E teu pai que é CLT? E o teu pai que é CLT? Cara, virou piada um negócio desse. Você entendeu? Só que aí é uma piadinha meio idiota pelo seguinte. E tem uma piada que vem junto com essa, que é essa aqui. Não, estudar, fazer ensino superior, não tem nada a ver. Só que, véi, rico continua mandando o filho pra estudar lá na França, nos Estados Unidos, na Ivy League. O Miguel, ele perguntou do Elon Musk, que largou a faculdade, Sim. né? Aí foi isso. Pai, porque ele tem até... Ele largou a faculdade. E por que eu tenho? Eu falei, filho... Porque eu não tenho uma mina de esmeralda, você falou pra ele. Você tem todo o direito. Você tem todo o direito de largar a faculdade. Entre em Harvard, faz igual ele. Entre em Harvard e larga Harvard. Larga Harvard. Se você 2 anos de Harvard, volta pro Brasil. Você tá tranquilo. Eu falei, você quer ser igual? Seja igual. Igual o Bill Gates, igual todos eles. Entre em Harvard e larga Harvard. Não vem largar PUC, USP, que daí até o papai largou. Né? Entre em Harvard, entre em Columbia e larga. Mas entra. Eu falei, olha a diferença de mundo, cara. Sim. Você tá pegando a exceção. A exceção da exceção da exceção. Da exceção. Mas na cabeça deles, não é exceção da exceção da exceção. É o exemplo que eles têm. Sim. Né? Sim. É o jogador de futebol que não faz faculdade. Né? Que não estuda. Sim. Eu falei, mas é por isso que eu volto. As exceções são um perigo. As exceções são um perigo. As exceções, na cabeça deles... Vira regra. Não estuda das e depois crianças, não dos consegue dar adolescentes. nenhuma entrevista, né?
Não, e vira piada. E vira piada. E teu pai que é CLT. Gente, e teu pai que fez universidade. Cara, virou pejorativo ter feito universidade e trabalhar. Assim, não é mais legal. Você tem que ser empreendedor, você tem que ser o Elon Musk. Cara, nem todo mundo tem um pai que é dono de mina de esmeralda. Me desculpa, a gente tem que ser CLT. A gente tem que fazer um concurso, a gente tem que terminar a faculdade, fazer pós, tem que fazer tudo isso, cara. Ainda é muito, muito válido. E tem moleque que tá caindo, hein, esses papos. Tem. Não, porque eu vou ser empreendedor, eu vou fazer curso de Não dá vender tempo de curso estudar, preciso de sobre trabalhar. como vender curso. É. Moleque tá nessas agora. Não, e Vou é ser uma coach. inversão. Vou pegar o Pastor dinheiro, vou Mirim, pegar o você é dinheiro do Pastor Mirim. cursinho e vou estudar pra ser coach. Vou entrar num curso. Ou ser pastor mirim também, tá em alta, hein, pastor E mirim. é legal que você não precisa nem falar nenhuma língua, né? Você Não. inventa qualquer coisa, fala The King, que the Power, the exatamente. Master, the Classes. eu ia falar a língua dos anjos, eu traduzo a língua dos anjos, só ele sabe o que tá falando ali. E é uma inversão tão grande, porque assim, o ser CLT pra gente era um motivo de orgulho. Conquista, né? Gente, era uma coisa surreal, assim, que os nossos pais faziam festa, churrasco, Primeiro pra regime, comemorar. Sim, emocionante. Exatamente. Trabalho. É verdade. Virava um motivo de orgulho pra família inteira. É verdade, é verdade. Meu, que loucura, né? Que diferença. Meu pai, ele saía comigo pra me ajudar a entrar currículo, cara. Teu pai é muito bonzinho mesmo. Seu pai é. Nunca que passou isso pela cabeça. Nem Não, passou meu pela pai, cabeça do nesse ponto, ele ia comigo, cara. Ele ia comigo pra levar currículo. E eu tinha capacidade de esquecer o currículo em casa, acredita? Uma vez, cara. E aí ele não te dava... Nossa, velho. Uma vez ele surra, conseguiu, né? não sei se foi com um amigo ou algum conhecido, pra levar o pedagógica. currículo no Unibanco. Eu cheguei no Unibanco, esqueci o currículo em casa, lá na Paulista, longe, moro na Zona Leste. Longe, cheguei lá, cadê o currículo? Esqueci em casa, pai. Esqueci mesmo, cara. Nossa, que judiação do meu pai, a cara dele. Ele nem fazia cara de decepção, né? É. Ele fazia com a cara, tá bom, filho. Tá bom, eu não sei porque que eu te esperava mais do que isso de você. Por que eu criei expectativa, né? Pra A quê, expectativa né? era dele, tadinho. Mas deu certo, pai. Deu certo. E a inversão de valores, como a Mary tava falando. Inversão de valores total. E vira piada. E vira bullying. Vira bullying o negócio. Vira bullying. Mas assim, porra, os ricos estão mandando ainda os filhos pra Ivy League, estão mandando pra estudar na Inglaterra, pra estudar na França. Mesma coisa de sempre. Porque eles vão continuar ocupando as vagas que não nos é reservada. E a gente tá tendo uma situação em que a molecada, por conta de internet, de influenciador também, tem às vezes acesso a coach, a esses caras aí, e começa a pensar assim, brother, não vai dar certo, tá ligado? Você pode até não usar aquele curso que você se formou na tua vida, beleza. Mas vai achando que desprezar completamente o ensino superior vai te dar uma situação melhor do que você fazê-lo, nem que não seja pra usar, não vai rolar, cara. No geral, não vai rolar. E De o forma imediatismo? majoritária, não vai rolar. E o imediatismo. Imediatismo total. Ele vai terminar digamos que entre logo depois do colegial, às vezes com 23 anos, 22 anos, tá formado. Eu me formei com 21. Isso, você entrar com 21. depende do curso, 21. É que eu entrei já com tá 17, né? Na formado. universidade. Sabe, qual que é a pressa, gente? Né? Sim. Qual que é a isso. pressa? É a pressa das redes sociais de que essa molecada com 18, 19, 20 anos já tá milionário. Ele não pode perder tempo estudando, ele tem que ganhar dinheiro. Sim. Né? Não tem mais relação estudar e ganhar dinheiro na cabeça deles. Não tem essa relação. Que é mais uma relação que é tão frágil quanto a de ser influenciador. Cara, vai acontecer pra 2, 3 caras. E o resto vai ficar pelo caminho. E aí vai começar a viver de trambique, velho. Na internet, entendeu? Aí vai começar a vender aposta. E aí a gente vai voltar ao início. Vai começar a publicar o tigrinho. Exatamente. E a pergunta, precisava Precisava fazer essas propagandas? O imediatismo. É imediatismo. É a sede de sempre mais. Mas o cara vê, outro dia eu vi uns influencers. Todo dia eu tô na academia ali, tá na Record em uma, tá na Globo em outra e em Sport em outra. Aí na Record fica passando, né? Os influenciadores que é preso. Todo dia tem um influenciador que é preso. Aí o cara vivia de aposta, vivia de não sei o que, jogo do tigrinho e tal. Aí o cara entra lá na casa dele, porra, Lamborghini, Ferrari, 12 milhões de reais na conta. Pô, como é que a molecada não vai ser afetada por um negócio desse? Um Zé Ruela qualquer. Que mora na casa do caralho, Zé Ruela total. Aí sai dali do nada e daqui a pouco tá numa mansão em João Pessoa, em Fortaleza, curtindo assim o ápice da vida. Por quê? Porque o cara tá fazendo rifa de iPhone 16 no Instagram, mano.
É como é que você fala pra molecada que, tipo, velho, isso aí não vai rolar pra você, né? Pra todo mundo. Estudar é melhor. Mas estudar, papai, eu vou ganhar 10 mil, vou ganhar 5 mil, vou ganhar... Não quero, eu quero, pô, encurtar o caminho, entendeu? A rede social ela tem um problema muito sério de valores, né? Não a rede social, né? Mas eu lembro que quando, nos meus 20 anos de faculdade, o ápice pra mim era olhar o Washington Oliveto. Sim. Né? Eu fiz faculdade de isso publicidade, aí, eu olhava isso aí. o Oliveto bem pra caramba, falando bem em entrevista. Eu pensava, cara, O meu era Caco Barcelos. Ah, Jornalismo eu era também. Caco Barcelos. sabe o que eu pensava? Eu falava, meu, se um dia eu der entrevista no Jô, é porque eu zerei a vida. Olha isso. Pensava, eu falei, porque eu adorava assistir o Jô Soares, isso aí é gente muito foda lá, né? Sim. Então eu olhava aquela galera e falava, meu, olha só, imagina, o cara chegou lá é porque ele chegou lá. Tá no Jô, chegou lá. E eu olhava esses publicitários, você falava, caraca, meu. Aí hoje vai no... Você liga o podcast e tá o cara lá falando que o Lula morreu e tem um clone dele no lugar, que o Elvis, na verdade, tá vivo. É o cara que é entrevistado, mano. Então, assim, democratizou, mas democratizou um pouquinho demais também. Porque antes tinha um filtro, né, também. Tinha isso. Mas eu acho que aí é uma questão... É pior que eu acho que isso é uma evolução natural de mundo, sabe? Porque você tem algumas... dizem que alguns estudiosos falam de ondas, né? Ondas de evolução do mundo. Então você teve lá a máquina a vapor, evolução industrial, coisas... E se você for pegar todas essas ondas de evolução, você fala máquina a vapor, o telefone, a televisão, o primeiro computador, todas elas, a questão da química, dos remédios, todas elas têm uma característica. Tudo isso tinha esse controle. Então, quando inventou o telefone, você tinha empresas que controlavam, o governo que controlava, e aquilo era muito caro. Quando você fez o primeiro computador, não era todo mundo que tinha um computador. Quando você tem a questão da química, dos remédios, você tem uma empresa farmacêutica que controla. Essa que chama de quinta onda, que é a rede social, que é o pós-internet, que era a quarta, você não tem controle, não tem o dono disso. Você tem o dono do X, você tem o dono do Instagram, Sim. mas a informação não tem dono. É mais difuso. A informação é a coisa mais valiosa que tem e a menos controlável possível. Então, você chega num momento onde realmente, assim, você consome qualquer coisa na internet, você divulga qualquer coisa na internet, não tem julgamento de valor, não tem uma questão ética, não tem nem essa discussão, porque... Tem podcast fica 9 horas debatendo sobre se Deus ou não existe ou não. E Tipo, 9 horas, cara. Exatamente. Ninguém tem controle sobre isso. É muita coisa, você né? vai falar o que você quer.